quem não conheça seu rosto, ou melhor, o seu sorriso. Mas nem todo mundo conhece a sua história. Ele saiu de Minas Gerais para conquistar os palcos, dançando sapateado e balé russo. Invadiu as casas de todos os brasileiros por 2 décadas, dançando e cantando um grosso abuse-use, oh yeah. Está casado há 25 anos com a mesma mulher, tem 2 filhos e está com projetos novos incríveis pela frente. Meu convidado de hoje aqui no programa Qual o Seu Sonho é o carismático Sebastian. Sebastian, bem-vindo. Obrigado por me receber. Nossa, que voz grossa, maravilhosa, né? Você nunca pensou em ser locutor de rádio com essa voz, não? A gente sempre tem sonhos. Sonhos, né? Sonhos. Então, vamos começar no sonho lá da infância, Minas Gerais. De onde você veio? De Minas da onde? Eu fui materializado em Belo Horizonte. Em BH, Belo. Exatamente. Tinha umas naves sobrevoando ali, eu desci para conhecer, foram embora e me deixaram por lá. Mas conta, o que teus pais faziam lá? Como é que foi a sua infância toda lá? Da onde vem o Sebastian? Então, Sebastian vem de Sebastião, né? E esse Sebastian veio quando eu tinha aproximadamente 12 anos. 11 para 12 anos. Mas antes disso, eu sempre tive uma influência muito forte da música, da hora dançante, boas músicas, que os meus pais sempre gostavam de fazer festas e tudo mais. E eu, como eu sou a raspa do tacho, eu pude observar os meus irmãos, os meus pais e tios, os equívocos que eles podem estar cometendo naquele momento ou não. E então fui aprendendo muito, de forma muito precocemente, a história de como melhorar-me diante da minha sociedade. Mas você está falando em quê? Em termos de artes, isso? Em termos de vida. De tudo? Vida. Porque assim, eu fui estimulado a viver na igreja porque a minha mãe é uma mulher muito contrita. Todo o bom mineiro, ou ele é coroinha, ou ele quer ser padre, ele acaba tendo envolvimento com seminário e tudo mais, e não foi diferente comigo. Eu sempre vivi na igreja, eu via as missas acontecerem, então eu comecei a observar muito como funcionava a situação, observar as pessoas entrarem na igreja, saiam igual ou de forma nada melhor. Eu ficava muito, queria entender por que aquilo estava acontecendo. Então, eu me posicionava em vários pontos da igreja. Eu ficava do lado direito, do lado esquerdo, até que o momento eu fui para o altar, ser coroinha do padre, observando as pessoas ali diante do padre, ficava do lado de fora da igreja, isso domingo a domingo, observando, e eu entendi que seria muito interessante eu talvez me tornar um padre para poder no palco, quer dizer, no altar poder influenciar aquelas pessoas que ali estavam dispostas a evoluir-se de forma a tirar o sofrimento. Entendi. Então, eu ficava observando e acabei transformando o meu palco em minha arte, em meu sacerdócio. O palco onde eu subia é um altar e o teatro é um templo. Então eu transformei aquela história de ser um padre, ser um pastor... De participar da vida das pessoas, de influenciar as pessoas de outra forma. Agora conta pra gente então a historinha, quer dizer, você estudou, dessa historinha que você está contando, da sua infância na igreja... Como é que surgiu, de fato, a arte na sua vida? A arte, ela está relacionada muito com as influências que eu fui buscando durante a minha infância. Fred Astaire. Eu deixava de ir na escola para assistir o filme da Sessão da Tarde, vendo Fred Astaire sapatear. Falei, se esse cara faz isso com os pés, eu farei tão igual quanto ou até melhor. Eu sempre fui do tamanho do meu sonho. Quando eu observo algo, eu busco materializar porque não existe ninguém melhor nem pior. Nós todos somos capazes de realizar aquilo que nos propomos. Muito então, bom. Eu falei não. Você tinha quantos anos quando você falou assim, eu quero ser o Fred Astaire? Eu vou sapatear melhor que ele. Melhor. Claro. Quantos anos você tinha aqui? 5 anos. 5 anos? 5 anos. E de lá para frente eu comecei a mentalizar... Começou a mentalizar com 5 anos de idade? Não, com 2 anos. Lembra que eu te falei que sou precoce? Realmente. Então a precocidade está presente na minha vida. E teus pais, então, como é que eles abriram essa oportunidade para você? Porque você precisava dessa ajuda, não? Como é que foi que na prática realmente começou a ter a arte presente na sua vida? Você começou a fazer aula de sapateado? O que aconteceu aí? Então, minha irmã, Erotilde, que hoje está na Itália, ela sempre teve muitos livros, sempre leu muito. Eu ficava observando aqueles livros. E uma das formas de poder construir minha personalidade foi
talhá-la pela literatura. Eu comecei a ler livros que ela estava ali expondo no seu quarto, né? Começava a lê-los e falava assim, puxa vida, eu olhava para o livro e olhava para minha irmã. Olhava para o livro e falava assim, mas o que está escrito aqui não é o que ela está fazendo. Então eu comecei a praticar o chamado exercício da dúvida. Tudo que eu li, tudo que eu faço, eu não acredito, eu experimento. Faço do que eu li uma prática. Fantástico. Eu experimentava. Um dos livros que fez muita força na minha construção, teve muita influência na minha construção, é Dale Carnegie. É aquele autor que escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele usou várias influências de grandes filósofos, grandes iluministas, grandes pensadores para construir esse livro. Mas agora eu quero que você conte como é que você realmente começou a praticar. Sapateado, eu falei aqui na abertura sobre o balé russo. E aí, como é que foi mas isso? sapateado foi muito engraçado. Assim, eu matava aula na escola indo para a biblioteca pública. Então, eu deixava de ir para a escola para estudar. Eu sempre queria ter mais informação. Então, a minha irmã falou para mim, olha, se você... eu sempre queria dançar, aprender sapateado e tudo mais. Falou, se você passar de ano, eu vou te ajudar a entrar numa escola de sapateado. Eu falei assim, é sério? Ela falou, sim, sério. Então, eu falei, vou passar. Então, eu me posicionei de uma forma que o resultado das minhas notas eram todas azuis. Aí passei de ano e falei, e aí? Agora temos que achar. Então, entrei na escola Le Papillon, de tap dance, sapateado, Rosana Ziller, em Belo Horizonte. E eu fui fazer aula com ela. E na primeira aula que eu fiz com ela, ela disse assim, se você não soltar o seu pé, você nunca vai sapatear na sua vida. Eu olhei, como é que é? Nunca. No dia seguinte, eu voltei sapateando. Então, assim, todos os obstáculos, todas as dificuldades que as pessoas me impõem, é uma oportunidade que eu uso para superar. Você encara como um desafio e vai embora nele. É uma bênção para mim. Falei, não é possível. E o balé russo? A escola russa. Não, isso aí veio depois, quando eu tive a oportunidade de conhecer a Bettina Bellomo, em Belo Horizonte. Ela veio do Colón, Teatro Colón. Ela trabalhou no Alvin Ailey. E na ocasião, ela estava recém-chegando ao Brasil, indo para Belo Horizonte. Eu a vi na sala de aula e foi paixão à primeira vista. Uma energia, uma objetividade. E eu falei, nossa, que coisa incrível. E ela dava aula na ocasião, vindo de uma influência da escola russa, Vaganova. E eu me apaixonei, assim, perdidamente. Comecei a fazer aula de balé clássico, no caso, com ela. Eu tinha aí já um pouco mais de idade. Quantos anos? Eu tinha já uns 16 para 17 anos. Mas antes de eu fazer esse trabalho com a Bettina Bellomo, eu trabalhei com Oswaldo Montenegro. Eu tinha 14 anos de idade. Nesse mesmo elenco eu tinha Cássia Eller, Célia Duncan. Menestrels. Exatamente. Menestrels. Quem não conhece, quem não conheceu Exatamente. Quando ele lançou aquele Agonia, Agonia. Né, um festival de música e tal, e foi a Belo Horizonte procurar atores que possam dançar, cantar, atuar e tal. Eu fiz um teste, passei, eu tinha 14 anos. E de lá para frente eu fiz o primeiro musical grande que surgiu ali, um LP, chamado Cristal. Cristal, lembra de Cristal? Você lembra claro de Cristal? Claro que eu sou do Oswaldo Montenegro, não vamos nem começar a picotar sobre isso aqui. Sebastião, quero muito escutar como é que foi sua trajetória profissional e quais os seus novos projetos no próximo bloco. Continuem ligados aqui comigo, eu volto com o Sebastião daqui a pouquinho.